Oi pessoal, meu nome é Andressa Heimbicher, sou médica endocrinologista. É um prazer estar com vocês aqui, falando um pouquinho sobre as noções básicas dos análogos de GLP-1. Já vou antecipar para vocês o que vocês vão ver nessa aula. O conceito de incretinas, o que são as incretinas, efeito incretínico no paciente diabético tipo 2, as ações do GLP-1, afinal, Dre, o que é o GLP-1, agonistas do receptor do GLP-1, que são as medicações, as suas classificações e os principais efeitos dessa classe de medicamentos. Então, sem demora, vem comigo e vamos começar essa aula. Bom, vou pegar aqui meu marcador para a gente já ir marcando aqui bonitinho, então vou pegar minha caneta. E a gente vai começar agora nesse slide falando sobre o que são as incretinas. Então, hormônios incretínicos são substâncias que são produzidas pelo pâncreas e pelo trato gastrointestinal, que elas são responsáveis por regular o metabolismo da glicose. É aquele aprendizado que a gente teve de força nos últimos 20, 15 anos principalmente, entendendo o eixo cérebro-intestino, ou como eu gosto mais de falar, o eixo intestino-cérebro. Então, esse eixo intestino-cérebro, ele é uma comunicação extremamente potente e eficaz do nosso organismo, que faz com que existam sensores, são células enteroendócrinas na parede do nosso trato gastrointestinal, que elas fazem a captação e a percepção quando a gente tem nutrientes na luz do trato gastrointestinal. A partir daí, essas células enteroendócrinas secretam esses hormônios e esses hormônios vão agir no nosso pâncreas fazendo determinadas ações. Mas também esses hormônios agem em outras regiões do organismo. E é isso que eu vou contar para vocês nessa aula. A gente tem alguns hormônios incretínicos. A gente tem principalmente a insulina, que além de ser produzida, a insulina, além de ser produzida pelo nosso pâncreas, ela também tem um efeito de fazer o controle dessa glicose pós-prandial. A gente tem o glucagon, que é produzido também pelo nosso pâncreas, pela nossa ilhota. A gente tem a amilina, que é um hormônio que também é produzido pela ilhota, e principalmente GLP-1 e GIP, que são os hormônios que vêm dessa produção das células enteroendócrinas dentro do trato gastrointestinal. O GLP-1 é o Glucagon-like Peptide 1 e o GIP é o peptídeo insulinotrópico dependente de glicose. Então eu trouxe para vocês esses principais representantes da classe dos hormônios incretínicos. Então, o que é esse efeito incretínico? Afinal de contas, o que é isso, Dre? É o controle da glicemia no pós-alimentar, que a gente vê que no paciente diabético tipo 2, isso se perde. Então, aqui eu trago para vocês o seguinte, esse professor, Dr. Nuke, é um dos maiores estudiosos no mundo nesse eixo intestino-cérebro. E essa publicação dele é uma publicação, ó, vocês veem, ó, de 2018 aqui, contando pra gente o seguinte, que os indivíduos controle, que não são os indivíduos com diabetes, quando eles têm uma alimentação com glicose, então aqui, glicose oral, a gente percebe que a insulina desses pacientes, ela sobe. Já quando os pacientes são diabéticos, mesmo na presença da glicose oral, existe uma atenuação dessa curva, que eles chamam isso de efeito blunted, ou seja, a curva é atenuada. Quando você usa uma medicação como um análogo de GLP-1, você corrige esse primeiro defeito básico no paciente diabético tipo 2, que é a perda da secreção desses hormônios incretínicos no pós-prandial imediato. Então, o efeito reduzido no paciente diabético tipo 2, ele está principalmente associado à perda de controle da glicemia no pós-prandial, que muitas vezes é o que a gente pega quando a gente pede, por exemplo, uma curva glicêmica ou quando a gente pede uma dosagem de glicemia pós-prandial nesses pacientes. Então, para vocês verem como é importante essa comunicação eixo cérebro-intestino, porque ela faz o controle da presença de nutriente no trato gastrointestinal, não estourando a glicemia desse paciente. Bom, e aí, o meu intestino liberou GLP-1. Como é que isso funciona? Bom, quais são as ações do GLP-1 no organismo? A gente tem, então, células enteroendócrinas no íleo que vão ter sensores observando, sentindo a presença principalmente de glicose dentro da luz do meu trato gastrointestinal, e a partir daí o meu GLP-1 é liberado na circulação.
Só que o GLP-1 é uma molécula que ela é uma proteína, que ela é degradada muito rápido por uma enzima chamada DPP-4. Essa enzima, ela inativa o GLP-1 em torno de 2 a 3 minutos após a sua liberação. Com isso, a gente vai ter uma forma inativa do GLP-1 que é excretada através dos rins. O que a gente percebe? A gente percebe que quando eu tenho glicose via oral, diferente da quando eu injeto, por exemplo, uma glicose endovenosa, o controle da glicemia na pós-refeição é muito mais potente. E isso se deve ao efeito incretínico do GLP-1. Que então tem as funções de controlar o excesso de glicose no pós-refeição, aumentar a secreção de insulina a partir do estímulo das células beta, reduzir a secreção do glucagon como uma forma de modular essa produção pancreática de glucagon e lembrando a vocês que a glicose via oral, ela tem um poder de 60%, então é um poder 60% maior de estimular a secreção da insulina do que a presença da glicose diretamente em via endovenosa. E isso é um mecanismo de funcionamento do nosso intestino. E o GLP-1 justamente está implicado nesse processo. Mas, Dre, é só isso? Não, gente, é muito mais que isso. A gente pega, por exemplo, o nosso GLP-1 endógeno, ele tem uma meia-vida, então, como eu comentei para vocês, super curta, de 3 minutos. E ele tem uma ação que é muito bem estudada e muito bem conhecida. Vamos falar de uma ação que as medicações acabam trazendo a lembrança para a gente mais fácil, que é neuroproteção e aumento da saciedade. Mas também a gente percebe que os análogos de GLP-1 e o próprio nosso GLP-1, eles são substâncias que fazem com que eu tenha um aumento da neurogênese e também aumento da memória. E não é à toa que existem linhas de pesquisa com essas medicações para o tratamento do Alzheimer, ainda engatinhando, mas existem linhas de pesquisa importantes com isso. A gente observa também que o GLP-1, ele aumenta a excreção de sódio pelo rim, ele faz a vasodilatação dependente de endotélio, o que é muito importante, porque quando você tem aumento do risco de doenças cardíacas, o endotélio, que é o revestimento dos vasos sanguíneos, ele tende a vasocontrair, que é justamente a perda desse fluxo sanguíneo pela vasoconstrição, aumenta o risco de eventos cardiovasculares, como por exemplo infartos ou derrames. O GLP-1, ele tem uma ação de vasodilatação desse endotélio, e é por isso que as medicações hoje, liraglutida, semaglutida, que a gente vai ver nas próximas aulas, elas têm efeito de redução de eventos cardiovasculares maiores e essa é uma das explicações, mas eu já vou contar mais coisas para vocês mais para frente. Vamos falar de mais efeitos do GLP-1? A gente fala de melhora de formação de células beta, preservação de células beta, aumento de biossíntese de insulina, preservação do pâncreas. E aí, eu já falo para vocês que cai por terra um mito de que análogos de GLP-1 podem levar ao desenvolvimento de diabetes. Pelo contrário, o GLP-1 e os análogos de GLP-1, eles são medicações que preservam o funcionamento do pâncreas. E aí, com isso, eles reduzem o risco de um paciente pré-diabético evoluir para diabetes ao longo dos anos de uso dessas medicações. E olha que bonitinho aqui, o coração, bem aqui na parte superior direita do slide. Ele melhora a contratilidade do miocárdio, ele melhora a frequência cardíaca, ele reduz o dano induzido quando o miocárdio está com hipóxia. Então a gente percebe que ele preserva, ele faz um efeito de cardioproteção. No fígado, aumenta o estoque de glicogênio e nas células de gordura também aumenta a captação de glicose. Então, esses são os efeitos básicos do GLP-1 no nosso organismo que vão se desdobrar também para muitos dos efeitos observados na classe de medicações que são os análogos de GLP-1. Então, como então, André, um hormônio virou um medicamento? E aí eu tenho uma história para contar para vocês que é muito importante para a gente situar em que ponto dessas medicações, do desenvolvimento dessas medicações a gente está hoje. Bom, primeiro a gente tem que lembrar que eu falo muito análogos de GLP-1. Eu falo da parte de baixo dessa classificação.
Mas a grande classe é chamada de agonistas do receptor de GLP-1, ou seja, substâncias que se ligam no receptor de GLP-1, fazendo a ação do GLP-1 no organismo. Só que essas substâncias, elas não vão durar 2 a 3 minutos, elas vão ter meias-vidas maiores, a depender da característica da molécula. Então, liraglutida vai ter uma meia-vida de 13 horas, a dulaglutida vai ter uma meia-vida de 4,7 dias. Tudo isso eu vou contar para vocês nas aulas específicas, mas só para lembrar que agonistas, então, são substâncias às quais se ligam no receptor do GLP-1. E aí a gente tem duas subdivisões. Os incretinomiméticos, que é a primeira leva de medicamentos desenvolvidos, eles eram incretinomiméticos e eu já vou contar para vocês por que eles receberam esse nome. E agora, os medicamentos mais modernos são os análogos de GLP-1. Então, vocês veem muito eu falando análogos, mas é porque eu já estou contando para vocês dessa leva mais moderna de medicamentos que começou com a liraglutida. Bom, segundo a estrutura química, eu preciso contar essa história para vocês. Dre, tô entendendo nada. O que é esse lagarto aqui, com essa linguinha de fora, do lado escrito derivados de hexendina? Conta isso pra gente. Pode deixar que eu conto. Bom, as primeiras medicações dessa grande classe, que são os agonistas de GLP-1, elas foram classificadas como incretinomiméticos porque elas vinham de uma substância que veio da saliva desse lagarto, que se chama monstro de Gila. O monstro de Gila, ele tem uma molécula na sua saliva, uma proteína na sua saliva, que se chama hexendina 4. A hexendina é uma substância que, quando foi estudada, foi visto que ela era muito parecida com o nosso GLP-1. Próximo de 50% de homologia. Então, ela tinha 50% dos seus aminoácidos de forma comum ao nosso GLP-1. Sabendo disso, essa hexendina, ela foi estudada e os derivados da hexendina 4 foram chamados de incretinomiméticos. Quem são? A gente tem hexenatide e lixenatide. E o hexenatide, que o nome comercial antigo se chamava Bieta, quem tem um pouco mais de estrada, lá para 2005, 2006, a gente tinha Bieta aqui no Brasil, hoje não é mais comercializado. E houve então também o desenvolvimento da hexenatida com aplicação semanal. E aí a gente tem esses 3 representantes da classe de substâncias que estavam diretamente relacionadas à hexendina 4 da saliva do monstro de Gila. Já depois, com o avançar das pesquisas, o que a gente tem é a entrada de medicamentos que são derivados diretos do GLP-1 humano. E aí, a homologia, ou seja, o quanto esses medicamentos são mais parecidos com o nosso GLP-1, ela ficou muito mais próxima. A gente fala de homologias de acima de 90%. Então, a gente tem os que eu já comento com vocês, que são tópicos de aula, porque são medicações que hoje a gente tem disponíveis no nosso meio, que são liraglutida, dulaglutida, e a gente vai ter também a semaglutida injetável e também a semaglutida via oral. Então a gente observa, tem também nos Estados Unidos a albiglutida, que não chegou no mercado aqui no Brasil e, na verdade, tinha nos Estados Unidos porque saiu do mercado por conta de ter poucos efeitos com relação à perda de peso e também um controle de hemoglobina glicada que não era tão satisfatório e não tão comparável com liraglutida, dulaglutida e semaglutida. Enfim, a gente tem esses representantes dessa classe. O próximo quadro vai ficar mais claro para vocês. Então, aqui a gente tem, lembrando do monstro de Gila, hexenatida, de liberação imediata, de liberação estendida, a lixenatida. Aí a gente tem liraglutida, dulaglutida, semaglutida e albiglutida. Lembrando que quando a gente tinha Bieta, a aplicação era 2 vezes por dia, o de liberação semanal já estava aqui embaixo, lixenatida e liraglutida de aplicação diário, dulaglutida e semaglutida injetável e albiglutida também de aplicações semanais.
Então, gente, a gente percebe que houve uma linha de desenvolvimento dessas medicações. E existem outras formas de classificar elas também. Por exemplo, quando a gente olha para cá, olha que interessante, a gente consegue ver a homologia, ou seja, o quanto que essas moléculas são semelhantes ao GLP-1 endógeno. E vocês veem que a exenatida tinha 53% de homologia com relação ao nosso GLP-1 e a lixenatida em torno de 50% de homologia. Então aqui a gente tem os incretinamiméticos. Já os análogos de GLP-1, as homologias são maiores. Liraglutida, a gente fala de 97% e a dulaglutida, a gente fala de 90% de homologia. E aí eu já vou contar para vocês na aula da dulaglutida que como ela é uma molécula de aplicação semanal, ela tem esse domínio FC aqui unindo duas grandes moléculas, duas grandes proteínas aqui de GLP-1. E aqui a gente tem o GLP-1 nativo. Vocês percebem que a mudança é pequena, são apenas 2 aminoácidos aqui na liraglutida e também na dulaglutida. Então vocês percebem que sim, a gente consegue cada vez mais com o avançar das moléculas perceber que cada vez mais vai se tornando o mais semelhante possível ao nosso próprio GLP-1. Bom, qual é a diferença, então? O que a gente observa de efeito geral? Isso aqui, gente, é um efeito grosseiro, é o que eu falo, é um resumão do que a gente vê nessa classe. No entanto, tá tudo misturado aqui, resultado de lira com resultado de dula, com albiglutida, com exenatida. Então, vocês veem que aqui é um quadro para vocês irem se acostumando com os resultados que vão aparecer nas próximas aulas. Então, redução de hemoglobina glicada no paciente diabético tipo 2 de próximo a 2%, mas a gente sabe que dependendo da molécula, a gente consegue às vezes até reduções maiores que isso, molécula e dose. Redução da glicemia de jejum perto de 46 mg por decilitro. Controle da glicemia pós-prandial. Redução do esvaziamento gástrico. Redução da pressão arterial e aumento da frequência cardíaca. Dre, quanto de aumento de frequência cardíaca? Apenas 2 a 4 batimentos por minuto, justamente porque melhora a performance desse coração. Isso aumenta o risco do paciente? Pelo contrário, os estudos já hoje de segurança, que são estudos de fase 3 exigidos pelo FDA, nos mostram que essas medicações são extremamente seguras e protetivas ao coração. Mas isso é papo para outra aula. Bom, trouxe aqui para vocês o nome das medicações, olha que bonitinho, exenatida erubieta, de aplicação subcutânea 2 vezes ao dia. Aqui são os que a gente tem disponíveis no nosso meio, e aqui eu vou fazer uma ressalva do Egov já já. Então, liraglutida Victoza, subcutâneo, de aplicação 1 vez ao dia. A liraglutida, apresentação de Saxenda, subcutâneo 1 vez ao dia. Semaglutida injetável, Ozempic, de aplicação subcutânea 1 vez na semana. Semaglutida Wegovy, que a gente teve liberação recente aqui no Brasil pela Anvisa, liberação de janeiro de 2023, indicando que a semaglutida injetável também vai receber indicação em bula para tratamento de sobrepeso e obesidade. O nome fantasia é Wegovy, também tem aplicação da mesma forma do Ozempic, 1 vez na semana. E semaglutida oral, que é o Ribelsus, que também tem comercialização recente aqui no Brasil, é uma apresentação via oral e ela é tomada todo dia. E aí eu trago para vocês algumas canetas aqui para vocês já irem se familiarizando. Aqui são as que vocês acho que mais conhecem mesmo, que é semaglutida, Ozempic aqui, liraglutida, Victoza, e a gente tem aqui a caneta do Trulicity, que é a dulaglutida que está no nosso meio. Existem também misturas com dose fixas de análogos com insulina. A gente tem principalmente aqui o Chultoff e o Soliqua, que são GLP-1, são agonistas do receptor do GLP-1, são análogos do GLP-1 com insulinas de dose basal. Por exemplo, o Chultoff é insulina Tresiba
com liraglutida junto na mesma caneta. Muitas vezes vocês podem ouvir paciente perguntando, mas será que eu posso trocar eventualmente de uma liraglutida por Schultoff, ou seja, de um Victoza por Schultoff, porque é mais em conta? Não pode, porque aqui eu tenho insulina junto, e aí só poderia ocorrer a troca no paciente diabético tipo 2 com indicação médica. Então tem que tomar muito cuidado aqui para o paciente acabar não confundindo também com relação na hora da compra. Então essa aqui são algumas das apresentações. O Exenatida a gente não tem mais, o Lixenatida a gente também não tem mais no nosso meio. Enfim, aí a gente vai ver que as mais disponíveis mesmo é Lira, Dula, Sema, e aqui as combinações já pré-feitas já com análogos de GLP-1 e insulina. E aí, gente, para finalizar, lembrando, essa tabelinha aqui é mais uma tabela explicativa, mas é só para lembrar para vocês alguns detalhes que são importantes. Existe o risco de formação de autoanticorpos quando os pacientes fazem uso de análogos, mesmo que os análogos sejam bastante semelhantes, né? A gente observa aqui, por exemplo, que a liraglutida, em 8,6% dos pacientes, há formação de autoanticorpos, e já as moléculas mais modernas, a gente vê que a formação de autoanticorpos é quase mínima. Dre, por que você está contando a gente? Por que é tão importante? Porque, infelizmente, alguns pacientes desenvolvem reações alérgicas com o uso, principalmente da liraglutida, porque a formação de autoanticorpos é um pouco maior. Aí, normalmente, comunicar ao médico que está prescrevendo, e a gente vai orientar a troca por formulações que são menos imunogênicas. E aí a gente fala tanto de semaglutida como também de dulaglutida, que tem menos formações de anticorpos. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Além disso, é mais um guiazinho para vocês. Aqui traz o ano de aprovação pelo FDA, o ano de aprovação pela Agência Europeia, a administração, as doses disponíveis para compra de farmácia, a meia-vida e qual é a eliminação maior.